Bom dia, pessoal. Excelente dia, porque hoje é sexta-feira antecipada, tá? Não estranhe, porque hoje é o último dia útil da semana, né? Quer dizer, tem muita gente que folga amanhã, mas vai trabalhar na sexta. Não é o caso do ICL, nem do Judiciário e nem, acho que da maioria dos trabalhadores, que vai emendar, né, o dia 1º de maio, amanhã, com o dia 2, e nós vamos estar de folga por aqui. Então, estamos comemorando isso por aqui. Não que a gente não goste de trabalhar, tá? Mas descansar é melhor do que trabalhar. Concordam comigo ou não? Então, bom dia para você. Pode sair da sua cama animado aí para enfrentar o último dia de trabalho desse feriado de 4 dias aí para quem vai ter direito a isso, né? E vamos começar a saber como é que está terminando a nossa semana curtinha só de 3 dias aí. Está terminando com muitas novidades na política, na área do judiciário, né? Nós tivemos ontem, por exemplo, uma grande, enorme repercussão daquilo que se transformou no grande escândalo desse tempo, que é a tunga que era feita por vigaristas que assaltavam a conta da aposentadoria e de brasileiros que pagaram a vida inteira o INSS, de repente receberam um presentinho lá sem saber de onde vinha, uma contribuição mensal que não pediram, não solicitaram, mas que vinha sendo cobrada fazia muito tempo e o governo, dormindo em berço esplêndido, deixou isso prosperar até aqui. Desde que conheceu o assunto, no ano passado, meados do ano passado até agora, um ano já se passou e só agora surgem esses alertas aí, né, de problemas nessa área aí, envolvendo sindicatos, associações vigaristas e funcionários públicos pilantras também que permitiam essa tunga aí, fornecendo dados e facilitando as coisas para essa turma que encontrou um caminho fácil para roubar dinheiro das pessoas, né? Vamos começar aqui o noticiário de hoje, vamos falar sobre futebol. Vou chamar o Alex aqui, porque nós temos hoje uma conexão, né, Alex, com o futebol, o racismo e outras manifestações de racismo que aconteceram fora da área. Então, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso, tudo ótimo. Sim, a gente tem essa conexão, infelizmente, ocorrendo novamente em solo brasileiro. De novo, né? Saiu pancadaria ontem, hein, gente? Eu quero dizer para vocês que é impressionante, né? Porque toda vez que acontece uma coisa como essa, Alex, a gente acha que vai ser a última, né? Porque Sim. Há uma execração do agressor, do racista, há um processo que muitas vezes termina mesmo em condenação por injúria racial, mas o racismo resiste, tem uma resiliência inacreditável, né? Sim. As pessoas não desistem. Então vamos falar do caso específico que eu tô falando. É isso aqui, olha. Ontem teve um jogo do Paraná contra o Londrina. Terminou 3-1, vitória do Paraná, não é isso, Alex? Isso, só um ajuste, Panuso. Esse jogo ocorreu dia 26 de abril, tá bom? Foi no não foi sábado. Ontem, tá? Isso. Beleza, maravilha. Foi dia 26, então desculpa aqui a imprecisão. Muito bom, Alex, gostei da correção. Por nada. Bom, o que aconteceu? Olha só, no terceiro gol do pessoal do Paraná, um jogador, né, tá aqui no UOL, vou ler para vocês aqui. Eduardo Ribas do Paraná supostamente chamou Matheus Costa do Londrina de preto. E aí fechou o tempo. O que aconteceu lá, Alex? Então, após o jogador chamar o outro sobre essa nomenclatura que você falou, o Carlos Eduardo do Londrina partiu para cima do Eduardo Ribas e agrediu ele, tanto que o jogo foi paralisado. E o caso foi também, a agressão se estendeu para o vestiário, onde o Carlos Eduardo do Londrina também agrediu o nutricionista do Paraná. Nisso, o duelo foi encerrado após a confusão generalizada e o atleta foi expulso, o cara que sofreu o racismo. A vítima do racismo foi expulso, que agrediu. Isso. Foi Gente punido. do céu. Nesse caso, a vítima se ferrou, né? Sim. Se ferrou completamente e nisso o Londrina condenou o caso de racismo. O clube afirmou que está prestando todo o apoio ao zagueiro Matheus Costa e abriu um boletim de ocorrência contra o jogador que fez esse ato racista. E disse que também encaminhará o caso à Justiça Desportiva para punições mais cabíveis ao infrator. Agora, o agressor, no caso, não o racista, né? O que foi agredido por esses insultos racistas, deu um murro na nuca do que proferiu lá a sua aleivosia, né? Sim. E tá aqui, olha, hoje ele aqui na capa do UOL dizendo o seguinte: me arrependo de não bater mais. Está se arrependendo não é de ter batido, é de não ter batido mais, né?
Sim, Agora, ele soltou uma nota coça nas em redes sociais. racista, uma coça em racista é bom de ver, sabe? Eu sou um cara totalmente pacifista, mas tem alguns casos que bom senso, galhardia, simpatia, delicadeza não resolvem, né? Sim. Carlos Então, esse é um Eduardo se deles. manifestou nas redes sociais e disse: se tiver racismo na minha frente, eu bulo na bala mesmo. Que se... E aquela palavra. Que se F, né? Isso. Esse bip eu adoro. Olha só, não foi só no futebol não, mas antes de falar de outro caso de racismo que aconteceu na Câmara de São Paulo, eu quero mostrar para vocês, quero conversar com o Alex aqui, porque o Alex é que entende de futebol aqui, eu não entendo nada. Mas ontem a CBF veio a público, Alex, e disse aí, vou esclarecer a polêmica da camiseta vermelha, que aliás eu achei muito bonita, viu gente? Não sei se vocês gostaram não, vai ser legal o Brasil jogando de camiseta vermelha aí. Eu quero ver os patriotários, né, vestindo essa camiseta vermelha, porque Sim. eles têm lá o seu bordão, né? A nossa camisa da seleção jamais será vermelha. E Sim. parece que vai ser, hein? Porque ontem o que a CBF falou? A CBF falou assim, ó, não, essa foto aí não é oficial, a foto que saiu da camisa. Vamos ver se tem, olha aqui, ó, a foto da camisa aqui, ó. Mas essa foto aqui, gente, está em vermelho e preto, é diferente da que a gente viu ontem, hein, Alex? Porque a de ontem era vermelha, mas ela tinha aqui na barra da manga, né, uma fitinha verde e amarela, né? E essa Sim. não tem. Então, é que aquela foi uma montagem que a rede social fez depois desse vazamento que aconteceu da suposta camisa vermelha da seleção. A ideia original realmente era essa, que é toda vermelha com detalhes totalmente preto do símbolo e também da patrocinadora. Pois olha, se a CBF puder aceitar um palpite, eu prefiro a outra. Eu achei mais bonita do que essa com esse preto. Nada contra o Flamengo, tá, gente? Mas a outra é mais bonita, você não achou? A da montagem da internet? Sim, ficou bonito demais. Tá aí, CBF, Poderia aproveita, utilizar. né? Sim. Vamos correr aqui com o noticiário, porque afinal de contas o tempo hoje já são 7h07. Como eu falei, Alex, houve outros casos de racismo ontem aqui. Nós tivemos uma confusão lá na Câmara de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria para mostrar para vocês. Tá aqui, olha, envolvendo duas vereadoras, uma do Partido Novo, que é a Cris Monteiro. A Cris Monteiro é uma pessoa bacana, viu, gente? Mas ontem ela pisou na bola. Ela pisou feio na bola. Ela é um empresário que começou como outsider na política, no mandato passado de vereador, foi reeleita, está lá fazendo lá o seu trabalho, é uma vereadora da direita, mas não é um selvagem completo. Mas ontem deu uma de selvagem aqui. O que nos fala aqui a revista Brasil de Fato, né, na internet? Uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito, disse ela ontem na sessão da Câmara de São Paulo, e acabou sendo acusada de racismo por uma vereadora do PSOL. O que diz aqui essa matéria para a gente esgotar o tema do racismo na edição de hoje? Durante a sessão do plenário da Câmara Municipal de São Paulo, que analisa o reajuste salarial dos servidores municipais, a vereadora Luana Alves, do PSOL, acusou Cris Monteiro do Novo de racismo, pediu a suspensão dos trabalhos. Após Alves falar no plenário, Monteiro... Eu acho engraçado esse negócio de sobrenome aqui no texto escrito, porque a gente não sintoniza, né? No Brasil, para nós, o prenome é mais importante que o sobrenome. Mas vamos lá. Após Alves, né, falar, que é Luana Alves falar, o Cris Monteiro foi até o microfone se manifestar e tentando atacar os servidores que estavam na galeria, ela disse: enquanto vocês falaram, ninguém se manifestou. Agora, quando veio uma mulher branca falar a verdade, vocês ficaram nervosos. Uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês, mas eu estou aqui representando uma parte importante da população, foi o que ela falou. E você que está me assistindo aí, o que você acha? Você acha que isso é racismo? Ela fez uma referência a si mesma, como mulher branca, bonita e que incomoda os demais. Os demais são os pretos feios, é isso? Eu não vejo dúvida nenhuma aqui de que há um preconceito enorme nessa frase aqui, embora ela não constitua injúria, porque ela não é direcionada a ninguém, ela não está chamando ninguém de preto, mas ela está aqui realmente fazendo uma manifestação muito complicada, né? Então isso aconteceu ontem, nós tivemos infelizmente aí 2 casos relacionados ao racismo que no Brasil insiste em não ir para a sepultura cultural, né? Ele continua vivo esse tema e, como a gente vê, gera manifestações em tudo quanto é lugar, né? E olha, tem mais uma coisa aqui sobre racismo, eu não esgotei ainda não. Ontem, a Justiça do Distrito Federal, pode botar na tela para mim, Alex, por favor? Essa aqui é a informação do site Hora Jurídica, HJur, um site jurídico que eu
estou me acostumando a ver. Está dizendo aqui a matéria seguinte: a Justiça do Distrito Federal condenou o Nicolas Ferreira a pagar R$200 mil de indenização por causa de uma fala homofóbica. Vocês podem ver aqui a foto, que talvez seja a foto que vai eternizar a vida desse sujeito aqui lá no Congresso Nacional, uma foto extremamente desrespeitosa, né? Ele tirando um sarro aqui, adotando esse simbolismo aqui, para lacrar em cima da população trans do país, né? O que diz a notícia aqui? O Tribunal de Justiça do DF condenou o deputado federal Nicolas Ferreira do PL ao pagamento de R$200 mil por danos morais coletivos por causa de declarações sobre pessoas transgêneros feitas no plenário da Câmara, exatamente no dia em que ele foi fotografado assim, olha, desse jeito, né? A sentença proferida pela juíza Priscila Faria da Silva, da 12ª Vara Civil de Brasília, considerou que as falas do parlamentar ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e configuraram um discurso de ódio contra a comunidade LGBT. O episódio que motivou a ação judicial ocorreu no dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, quando o deputado usou essa peruca horrorosa aqui, né? Quando o deputado usou essa peruca durante um discurso na tribuna e afirmou que as mulheres estariam perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. A decisão judicial ainda permite recurso por parte do parlamentar, que já manifestou a sua intenção de contestar a sentença. É o que diz aqui o site Hora Jurídica sobre essa condenação do deputado Nicolas Ferreira, né? Que não por acaso ele se auto-intitulou Nicole nesse dia aqui e ganhou o apelido de Nicole, né? Antes o apelido dele era Chupetinha. Antes de entrar nos destaques do site do ICL, vou mostrar para vocês a previsão do tempo. E olha, friaca tá chegando aí, hein, gente? Frio pra caramba, para nós aqui mais ao sul e no sudeste do Brasil. E nós temos aqui, olha, vamos começar aqui pelo sul, uma manchinha amarela aqui, olha, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, próximo ao litoral, com 2 alertas. Vamos ver que alertas serão esses aqui. Alerta de geada, né? Na região da Serra Gaúcha, na região, no interior do Paraná também, Santa Catarina, geada. Vamos ver o que está dizendo aqui o INMET sobre essas duas regiões. Grau de severidade, perigo potencial, no dia 30/4 hoje, às 3 horas da manhã, valia até às 7 da manhã, portanto já deve ter geado por lá. Eu até vou dar uma olhadinha nas temperaturas para lá para ver se geou mesmo, né? Porque geada é prejuízo, principalmente para a agricultura, e eles estão agora no momento de plantio da safrinha lá no sul também. O INMET publica aviso iniciado tal, risco leve de perda de plantações, portanto a geada não deve ter sido muito severa. Aponta aqui o Instituto que as temperaturas mínimas chegavam até 3 graus Celsius, então aí a congelação, o congelamento do orvalho, né? E isso acaba matando as plantas. Há uma segunda zona de alerta aqui, olha, nessa faixa que vai do extremo noroeste brasileiro até o litoral do Espírito Santo e o litoral sul da Bahia, com alertas mais severos aqui em cima para chuvas intensas no oeste do Amazonas e no estado do Acre, e também aqui no sulzinho da Bahia, né? Temos outro alerta severo aqui de chuvas intensas na região lá de Salvador, pega a região metropolitana de Salvador, chuvas intensas então em toda essa área aqui. E na parte superior lá em cima também chuvas nessa área que vai do extremo oeste do Brasil até o estado do Maranhão, tá? Da fronteira do Maranhão com o Piauí. Então agora a gente vai ver como é que ficam as temperaturas, porque agora está ficando interessante, né? Olha, eu achava que a gente não ia nunca mais sentir frio, né? Mas eu tenho vindo trabalhar com um agasalhozinho leve ainda, porque aqui em São Paulo não esfriou o que a meteorologia prometeu. Mas vamos lá saber como é que ficam as temperaturas. E hoje apareceu aqui, olha, uma mancha cinzenta aqui no mapa, não é uma cor usual, né? O que acontece? Muitas nuvens com nevoeiro, é a previsão aqui para São Paulo, cuja máxima vai ser de 22, cuja mínima na madrugada foi de 14 graus. Mas eu vou voltar aqui para o sul, para a gente ver Porto Alegre como é que fica, mínima de 12. Hoje eu não vou nem falar a máxima, porque não importa, né? Importa a mínima aqui para essa região. Mínima de 12 em Porto Alegre, mínima de 15 em Florianópolis. Lá em Curitiba, 24 graus de temperatura máxima e 9 de mínima. Em São Paulo, 14 de mínima, 22 graus de dia, vai ficar fresquinho, portanto. No Rio de Janeiro, 28 de máxima e 19 de mínima. Em
Vitória, de 26 a 22, a temperatura vai variar pouco. Em Belo Horizonte, vai de 18 a 23. Em Goiânia, 30 de máxima, 19 de mínima. 26 graus de máxima e 17 de mínima em Brasília. Em Campo Grande, máxima de 19. Olha, está fazendo frio lá, hein? Pessoal, os sul-mato-grossenses lá vão acordar hoje cachecol. 13 graus de mínima, 29 de máxima. Em Cuiabá, 23 de mínima e 30 de máxima. Aqui o frio já não existe mais, né? Depois em Porto Velho, 32 graus de máxima. Em Rio Branco, também a mesma temperatura. Manaus, muita chuva, trovoadas, 32 de máxima. Boa Vista, 38 graus. O pessoal de Boa Vista vai passar calor hoje. Lá em Macapá, 32 graus de máxima. Em Belém, 33. São Luís, 29. Em Teresina, que é a capital brasileira do calor, apenas 32 graus. E aqui as capitais do Nordeste, Fortaleza com 31, não chove em Natal, que terá 32, nem em Recife com a mesma temperatura, nem em Maceió com a mesmíssima temperatura, nem mesmo em Aracaju. E em Salvador teremos 30 graus de máxima e 26 de mínima, possibilidade de chuvas isoladas. Essa é a previsão. O pessoal do Tocantins reclama que eu esqueço deles, é verdade mesmo. Então vamos aqui, ó. Palmas terá 32 de máxima, 23 de mínima, nuvens, possibilidade de chuva isolada, tá? Essa é a previsão do tempo no Brasil hoje, tá? E aqui no G1 nós temos uma matéria aqui dizendo que as manhãs vão ser geladas no Centro-Sul e esses alertas que eu já falei para vocês de chuva, né? Como é que fica o tempo no feriadão aqui? Como é que vai ser para você se programar aí para botar na mala as roupas de que você vai realmente precisar? O feriado prolongado do Dia do Trabalho deve ter dias típicos de outono em todo o Brasil. Previsão é de que as manhãs entre 1º e 4 de maio sejam mais frias e as tardes mais quentes, mas a temperatura média dos dias permanecerá agradável, longe do calor. A massa de ar polar intensa que entrou no país pela região sul no início da semana segue influenciando todo o clima. Então, se prepare aí, bote blusa na mala, seja lá onde você for. Se for aqui no centro-sul do país, vai ser legal. A gente vai matar a saudade do inverno. Tá? Gente, olha, vamos passar para o noticiário político. Eu quero mostrar para vocês agora aqui os destaques na capa do nosso portal aqui do iclnoticias.com.br. E a notícia principal coincide com a nossa manchete aqui do Desperta hoje. A proposta de Alcolumbre sobre o 8 de janeiro divide governo e oposição e que a oposição está insistindo em anistia ampla, porque o objetivo da oposição não é deixar os magrinhos à vontade. O objetivo da oposição é trazer o Bolsonaro de volta lá das catacumbas das ilegalidades que ele cometeu, de novo para o proscênio, né, para o primeiro plano da cena política no Brasil. E ele está inelegível e só não será condenado e preso se essa proposta esdrúxula de anistia passar. Mas a articulação continua avançando e ontem eu avisava que, olha, isso começa de um jeito e termina de outro, né? E dito e feito, começou com a apresentação de uma proposta que parece uma proposta palatável, Jacques Wagner falou isso, Lindbergh falou isso, até eu falei isso, para se transformar num divisor de águas, né? E hoje nós temos agora um novo elemento na cena política e vocês precisam prestar atenção a isso, que é uma federação criada entre a União Brasil e o PP, que virou, na prática, o maior partido político lá do Congresso Nacional. E fica aqui uma interrogação sobre como essa gente vai abrir, como é que essa gente vai iniciar, né, o fixar das suas posições. Por quê? Porque se esse grupo se voltar contra o governo, se adquirir um perfil de oposição, nós vamos ter muitas dificuldades daqui para frente, né? E eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero voltar aqui para a proposta do Alcolumbre, está aqui na nossa manchete. A proposta do Alcolumbre está dividindo governo e oposição, insiste na anistia ampla. E aqui embaixo a gente vê que assim, ó, o acordo sobre o 8 de janeiro prevê uma pena menor para crime praticado por multidão, o que faz com que esses de cabeça lavada, né, de cérebro lavado, de repente possam se beneficiar. Mas se ficar desse tamanho aqui, a cúpula, os financiadores, os fazendeiros que mandaram dinheiro a rodo para financiar esse movimento, os caminhoneiros, né, os que lideraram essa coisa toda, estão bem ferrados mesmo, e que é o que a gente espera que aconteça. Vamos ver aqui o que diz a primeira manchete aqui do site do ICL. Então, já li para vocês a manchete, vocês já estão por dentro dela. É uma matéria da Folha Press, reproduzida aqui no site do ICL. Por motivos opostos, integrantes da oposição e uma ala do governo Lula apresentaram objeções à construção de um acordo
para reavaliação das penas aplicáveis aos participantes dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, mas sem um perdão para os crimes cometidos. A proposta alternativa ao projeto de lei encampado por Jair Bolsonaro é costurada nos bastidores pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados junto ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto senadores e deputados federais de oposição condenam publicamente a sugestão e prometem não abrir mão da anistia ampla, auxiliares do presidente Lula chegaram a afirmar que esse acordo seria inconstitucional porque feriria a autonomia dos poderes. O tema foi debatido pelos principais senadores da oposição nesta terça-feira, 29, durante o almoço. Segundo relatos, os parlamentares disseram que não haviam sido consultados por Alcolumbre sobre a ideia e definiram que é preciso insistir publicamente na anistia. Estavam presentes, olha quem, com esse quórum aqui não podia ser diferente, né? Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Ciro Nogueira, Hamilton Mourão, Carlos Portinho, Damares Alves e Eduardo Girão. Óbvio que a opinião deles é outra. Por quê? Porque esse é o primeiro time do Bolsonaro. Esse aqui é o time que faz um empuxo, né, dessas teses esdrúxulas aqui e está sustentando aí uma posição de que é inadmissível isentar bagrinhos e não o tubarão inelegível. Líder do PL, Portinho apelidou a proposta de Acordo de Roma, uma ironia a viagem de Alcolumbre e Mota para o velório do Papa Francisco no fim de semana, junto de Lula e também de Luiz Roberto Barroso. Aí abre aspas aqui. Ele diz o seguinte, olha, esse pacto de Roma não foi debatido com as lideranças, portanto não se pode falar em proposta do Congresso. Se há nesse fato alguma certeza é de que os presidentes da Câmara e do Senado, se estão conversando com o Supremo, é porque concordam com as penas que exorbitam, concordam que as penas exorbitam. Na mesma linha, Rogério Marinho afirmou que a oposição vai reiterar o pedido de anistia independentemente da proposta de Alcolumbre. E perguntou o seguinte, você acha normal que o parlamento esteja discutindo um projeto e que o judiciário decida como esse projeto vai se dar? Como você faz a anistia seletiva? Vou perdoar esse e penalizar aquele? Qual o critério? Muito simples, senador. É moleza de saber isso aqui. Olha, fala assim, ó, quem estava no badernaço lá no dia, naquele momento, vai ter a pena aliviada. Ao invés de 17 anos, 14 anos, vai ganhar 3, 4 anos, logo vai estar em casa, tá? E para os demais não se fala nada. Como o Bolsonaro não estava lá, como enfim, como a cúpula do golpe não estava lá, ela não seria atingida por essa legislação, tá bom? Vou voltar aqui para a capa do ICL, porque nós temos outra informação importante aqui nos nossos destaques, que foi a rejeição da CCJ da Câmara ao recurso do Glauber Braga. Está aqui a matéria para você. Como era previsto, inclusive, né, porque o relator desse pedido, desse recurso, já tinha negado. Então, era previsível que houvesse a negativa por parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é constituída por uma grande parcela de bolsonaristas. Eles seriam, dos 66 membros da comissão, seriam pelo menos 30. Então, eles têm uma força grande lá. E o que diz a nossa reportagem no site do ICL Notícias? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou, na noite desta terça, 29, o recurso contra a recomendação de cassação do mandato do deputado Glauber Rocha, do PSOL, e com isso o caso fica liberado para a decisão no plenário da Casa, que é quem vai dar a palavra final. Foram 44 votos a 22 contra o relatório do deputado Alex Manente. E aqui, gente, me chama a atenção, assim, a guinada à direita desse Cidadania, porque afinal de contas, Cidadania um dia foi o Partido Comunista do Brasil, né? Devia ter pelo menos um apego à tradição e manifestações de certos líderes, cujo nome eu não vou nem citar aqui, que foram próceres, né, do processo de abertura do Brasil, e hoje estão aí se insurgindo abertamente contra qualquer coisa que tenha um caráter progressista, tipo Roberto Freire, assim, uma pessoa que eu prezava muito lá atrás, mas está ficando um velho reaça, sabe? E posições absolutamente inaceitáveis, assim, para quem se pretendeu um dia progressista, né? E agora vem esse Alex Manente aí e faz uma pataquada dessa com Glauber Braga. Então, lá, o parecer dele foi aprovado por 44 a 22, votação cheia lá na comissão. Todos os deputados votaram, né? Negando o recurso ao Glauber Braga, né? E aí, o argumento é de que o Conselho de Ética seguiu o rito legal.
o Conselho de Ética, que eu chamo de Tribunal do Crime, lá da Câmara Federal, porque não foi sequer capaz de caçar deputados acusados de crimes gravíssimos. Por exemplo, né, Carla Zambelli, a pistoleira. Ao final, o Glauber conversou com o ICL Notícias e disse o seguinte: olha, de 0 a 100, a minha disposição de enfrentar esse processo nos próximos meses é 100%, portanto ele está animado. O que era cenário inicial de uma cassação sumária mudou. Hoje em dia, parlamentares das mais variadas forças políticas diariamente vêm me dizer que são contra a cassação. Aqui mesmo, nas argumentações, na própria CCJ, não vi nenhum partido ou força política defender com ênfase que eu tenho que ser cassado. Por quê? Porque é muito escandaloso o que está acontecendo. Então, eu estou confiante de que a gente vai virar esse jogo, disse ele. E disse mais num vídeo que distribuiu nas redes sociais, que nós vamos ver agora para ver a reação, uma reação bastante serena do Glauber Braga. Roda para nós, Alex, por favor. Agradecer as bordadeiras que trouxeram aqui esse Glauber Fica. Gente, acabou de sair o resultado na Comissão de Constituição e Justiça do nosso recurso. A gente perdeu por 44 a 22. Agora a matéria vai ao plenário provavelmente em 2 meses. Isso cairia aproximadamente no dia 1º de julho. Estou firme, eu não tenho como deixar de agradecer profundamente a solidariedade de vocês, que tem sido fundamental para a gente enfrentar esse processo. Vou agora percorrer os 26 estados brasileiros, sustentando a defesa, apresentando as nossas razões, mobilizando a luta, e vamos enfrentar o plenário no dia 1º de julho. Obrigado por tudo. Aqui foi a avaliação da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade. Evidentemente que eu tinha a expectativa de que o recurso pudesse ser vencedor, mas não foi. Mas a luta segue, temos 2 meses, repito, pela frente, mobilizando e organizando a nossa luta. Obrigado por absolutamente tudo. Eu não estou triste, não, né? É claro que em determinados momentos a gente se revolta, mas não há tristeza. Há um sentimento de que a gente fez o que tinha que fazer e há toda a disposição para seguir mobilizando essa luta. Vamos firmes. E ele já estabeleceu aqui como é que vai ser. Ele vai sair em caravana pelo país, né? Está aqui na nossa reportagem do site do ICL. O deputado acrescentou que o plano agora é percorrer todos os estados brasileiros, organizar a defesa e mobilizar a luta. Vamos continuar mobilizando, mas ao mesmo tempo mostrando o que está acontecendo. Pé na estrada, disse o Glauber Braga. Vamos começar dia 8 por Belo Horizonte, dia 9 em Vitória, no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que mobilizo para além do espaço parlamentar, isso acaba exercendo uma certa influência sobre o que está acontecendo aqui. Vou fazer as duas coisas em conjunto. Portanto, ele vai trabalhar, vai começar aí uma programação mesmo de viagens, né, para tentar conversar com os colegas no ambiente das bases, para tentar se defender no plenário como for possível, né? Olha, eu vou passar agora para o... Não vou passar ainda para o Noticiário Internacional, não, porque nós temos mais coisas para ver aqui no site do ICL e eu quero mostrar para vocês. Olha só, outro destaque aqui, olha, sobre o controle externo da polícia, nós temos aqui uma reportagem que é essa. Olha, a maioria dos promotores de justiça acha que fiscalizar a polícia é prioridade do Ministério Público Federal, mostra uma pesquisa. Apesar de ser uma função prevista na Constituição, apenas 4,8% dos promotores e procuradores do Ministério Público acreditam que fazer o controle externo das polícias é uma prioridade do órgão. Esse dado faz parte de uma pesquisa realizada pela UFMG e pela Unirio e pela Unicamp, que a agência pública conseguiu obter com exclusividade. Essa pesquisa ouviu 2.504 membros do Ministério Público da União e dos Estados para investigar qual é o perfil e o que pensam esses agentes sobre variados assuntos. Questionados sobre quais são as 3 áreas prioritárias da atuação do órgão, as respostas foram: defesa do patrimônio público, combate à corrupção e improbidade administrativa e defesa da criança e do adolescente e direitos humanos. Então aqui o tema do controle das polícias, que está explicitado, né, no Estatuto do Ministério Público, ficou lá só com 4,8%, que é muito pouco. Olha, os MPs, não sei se todos, mas uma boa parte, constituíram há algum tempo um grupo de atuação especial chamado GECEP,
Grupo Especial de Combate enfim, a atividade policial exagerada, não sei exatamente qual era. Mas esses órgãos entraram em descrédito tão rapidamente, sabe? Ninguém quer fazer parte dele. Os promotores dizem que há muitos riscos nessa história toda. Eles têm diariamente que lidar com policiais bandidos que acabam fazendo ameaças e ninguém gosta, na verdade, de trabalhar com polícia, né? E muitos promotores e procuradores também são, de certa forma, aliados dessa causa da violência, porque quando a gente vê, por exemplo, em vários estados brasileiros, né, a atuação dos promotores e procuradores do júri pedindo absolvição de policiais que cometeram crimes hediondos, é de deixar a gente desesperançoso, né? Parece mesmo que as polícias brasileiras, que são muitas vezes, não estou dizendo que são todas, mas algumas são casos notórios, né? Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Goiás, essas polícias militares são extremamente violentas e elas são geridas, são comandadas por pessoas que também fazem uma aposta na violência. Caso dos governadores desse estado, Ronaldo Caiado, né, o Tarcísio aqui em São Paulo, enfim, não é preciso dizer a ênfase que eles dão ao combate, ao uso da violência extrema pela polícia, uso da violência extrema que acaba sacrificando populações marginalizadas e minoritárias, como, por exemplo, os mais pobres e os pretos, que são vítimas constantes, né? Aconteceu, mudando de assunto, aconteceu um fato curioso, né? Uma senadora da República deu voz a um empresário porque estava fazendo testemunho falso na CPI das bets, né? Olha aqui a cara dele, ó, a cara do empresário. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi preso nesta terça-feira acusado de falso testemunho durante uma reunião da Comissão Parlamentar Inquérito das bets no Senado. Pardim negou conhecer a Adélia Jesus Soares, sua sócia. Como é que o cara não conhece a sócia? Pior do que isso, hein, Alex? É só o cara não conhecer a própria esposa, né? Casado Sim. com quem? Não conheço. Então o cara é sócio aqui de uma empresa. Você sabe o nome? Você é casado, Alex? Não, né? Não, eu só namoro mesmo. E qual é o nome da sua namorada? Ana Beatriz. Ah, tu sabe, tá vendo, gente? Se fosse sócio da Ana Beatriz, saberia também. O que aconteceu aqui? O Pardim negou que conhecesse essa Adélia de Jesus Soares. É sócia dele em uma empresa chamada Peach Blossom River, o que foi considerado falso pelos parlamentares. A relatora da CPI, a senadora Soraya Tronic, que não é de brincadeira, pediu prisão em flagrante do empresário. O que foi aceito pela presidente da comissão é um senador chamado Dr. Irã, do PP, lá do Paraná. O que ela disse? Vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor esteja preso. Esteja preso é por minha conta, porque ela falou, o senhor está preso. O senhor e seus advogados vão poder explicar em um habeas corpus, disse a relatora Soraya Tronic, botando o meliante sob aos cuidados, né, Alex? Sim. Olha, eu gosto dessa cena, né? A gente sempre torce por uma pequena confusão, né, gente? Mas a Soraya Tronic, ó, linha dura, hein? Linha duríssima. Não brinque, se você for convocado para depor no CPI lá em Brasília, cuidado com ela. O advogado do empresário, Lucas Monteiro Faria, acusou o parlamentar de abuso de autoridade, negou que o empresário tenha mentido. Como assim? O advogado falou que ele não mentiu. O cara se associou a alguém que ele não conhece, não sabe nem o nome. O que o advogado falou? Gostaria somente que se justificasse qual foi a mentira que ele pregou aqui. Não houve nenhuma mentira. Aí o presidente da CPI, o doutor Irã, suspendeu os trabalhos por 5 minutos para discutir o pedido da prisão e, ao reabrir, atendeu a relatora. Disse o seguinte, em virtude dessa solicitação de prisão em flagrante, solicito à Polícia Legislativa do Senado que tome as providências para lavrar o auto de prisão, informou o presidente da CPI. O senador Irã disse que a sócia do empresário Daniel Pardim, uma advogada, né, a dona Adélia de Jesus Soares, deve ser conduzida à força à CPI para prestar depoimento. Sabe por quê? Porque ela já foi convocada para comparecer na terça-feira e não compareceu. Então agora vai sob vara. Olha, essa CPI está trabalhando, hein, gente? O assunto super merece, porque esse assunto, bets, olha, o ICL mesmo foi a ponta da lança dessa história de investigar essas empresas que estão drenando a poupança de velhinhos, aposentados, gente vulnerável que acaba se viciando nessas apostas, né? E, sabe, com cerca de 3 bilhões de reais levados só do Bolsa Família. 3 bilhões em apostas, né? Dinheiro que vai pelo ralo com velocidade gigante. Eu, pessoalmente, não entendo como é que alguém aposta nesse tipo de espelunca, sabe?
Por quê? Porque são arapucas feitas para a gente perder dinheiro. O Alex já fez alguma aposta, Alex? Em bet? Nunca. Olha lá, e o pessoal aqui do CL não gosta disso, não. Nunca fiz nenhuma aposta na minha vida e não faço também. A gente não só não faz, como a gente também não recomenda, né, Alex? Isso. Então preste atenção, não seja trouxa. Você botar seu dinheiro nessas peluncas aí é para perder dinheiro, tá? É aquela história, né? É o lobo com a boca aberta e o cordeirinho caminhando para dentro da garganta dele. Vamos falar... Você está rindo só no meu ouvido aqui, Alex? Ah, então tá bom. Gente, noticiário internacional. Hoje eu estou engraçadinho, né? Eu sei, vocês devem estar falando aí no chat horrores de mim, mas é porque eu estou tão animado com esse feriado que vocês nem imaginam, viu? Washington Post na tela para nós, Alex. Olha, gente, hoje o estrupício do Trump faz 100 dias de governo, né? E os jornais no mundo inteiro prestaram atenção a essa data. Por quê? Porque os câmbios que aconteceram são câmbios horríveis, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, a incerteza é grande, porque ora sobretaxa com uma tarifa esdrúxula, ora ele anistia alguns segmentos da economia, como aconteceu ontem com a indústria automobilística, e o mundo confuso aí na esteira dessa confusão sobre a quebra da ordem econômica global, em benefício sabe-se lá de quê. E o jornal Washington Post, que eu sempre uso aqui para abrir o noticiário internacional, tem na sua manchete esta informação: Trump reúne apoiadores em Michigan para comemorar seus 100 dias no cargo. O presidente destacou o ritmo acelerado que manteve durante 3 meses de mudanças drásticas na força de trabalho federal e na política... Força de trabalho federal são os que ele demitiu, tá? E também na política econômica global, que serviram para reorientar o país e confundir o mundo. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente o que aconteceu durante esse comício aqui do Trump, tá? Comício de comemoração dos 100 dias. Então, esse é o destaque na capa do Washington Post. E olha só o que ele falou. Veja só na tela aqui para vocês. Aqui nós temos a Folha de São Paulo, a manchete dizendo que Trump chamou juízes de comunistas e falou em revolução do bom senso em comício de 100 dias. Vocês já viram algo parecido acontecendo por aí em algum país do mundo, mais ao sul aqui da linha do Equador, não? Essa guerra intestina entre políticos populistas, né, pretensos ditadores, anocratas e o Poder Judiciário, porque essa é a última fronteira institucional. Eles podem afrontar tudo, podem afrontar o Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo não tem a capacidade de reação que tem a Justiça. Também tem, mas no Poder Legislativo tomado por uma maioria republicana como nos Estados Unidos, a inércia é a principal marca, né? O que a Júlia Shaib do UOL está informando para a gente, lá de Washington? 100 dias depois de assumir o governo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu promover nesta terça-feira um comício nos moldes do que fez durante a campanha do ano passado. A uma plateia com alguns milhares de pessoas em Michigan, Trump usou palavras-chave do período eleitoral e reforçou as ações e embates do atual mandato, referindo-se a juízes como comunistas. Não podemos permitir que um punhado de juízes comunistas de extrema esquerda obstruam a aplicação das nossas leis e assumam os deveres que pertencem exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. Os juízes estão tentando tirar o poder dado ao presidente para manter o nosso país seguro. Como ele tem uma vocação ditatorial, ele confunde a marra legal, né? Confunde o arcabouço legal com o poder imperial de uma categoria que se insurge contra ele, porque não me parece que o comunismo seja um grande problema em todos os Estados Unidos, muito menos o Poder Judiciário dos Estados Unidos, né? Ele acha que os juízes, porque impedem certas atrocidades que ele tem proposto na forma de decretos lá, né, que se chamam atos executivos, sejam levados a efeito. Então, os juízes são comunistas, tá? Uma das marcas dos primeiros 100 dias, diz aqui a Folha de São Paulo, entre o líder republicano e magistrados, que tem emitido ordens bloqueando suas ações, Trump editou mais de 140 processos nesses primeiros meses. Superou, inclusive, a própria marca do primeiro mandato. Segundo o jornal The New York Times, no período, houve 122 ordens suspensas, ao menos temporariamente. Embora seja visto por analistas como um sinal de autoritarismo, esse excesso de decretos é, na verdade, comemorado pelo presidente americano. Ele afirmou nesta terça-feira ter feito mais de 1.000 ações executivas nesses primeiros meses do ano. Como em praticamente todos os pronunciamentos públicos, o presidente exaltou as suas políticas na área de imigração e, sobretudo, a deportação para uma prisão em El Salvador, o seu personal campo de concentração, né, de pessoas acusadas de integrar facções criminosas, embora a medida tenha sido amplamente contestada pela Justiça.
Olha, mas ontem também não foi dia só de comemoração desse primeiro 100 dias do Trump, não. Ele teve que voltar atrás novamente, porque ele é um sujeito cuja coerência é absolutamente questionável, né? E está aqui na manchete desta matéria do Washington Post a informação de que o Trump aliviou as tarifas sobre as peças automotivas importadas por um dos seus decretos, por uma das ordens executivas, né? Uma implementação mais lenta de tarifas sobre carros e peças automotivas dará aos fabricantes mais tempo para aumentar a produção nos Estados Unidos da América, né? Aliás, parece uma coisa simples, né? Mas como nós já vimos tantas vezes aqui no Desperta mesmo, a produção hoje é completamente globalizada. As peças são fabricadas num país, por exemplo, no Canadá. Estamos tratando aqui da fabricação da Silverado, tá? Que é um carro que tem justamente esse perfil. O minério que vai compor as peças da suspensão é produzido no Canadá. E depois ele é enviado ao México, onde são fundidas as peças. Aí as peças fundidas voltam para o Canadá, onde a suspensão é montada. E aí as peças são enviadas aos Estados Unidos, onde o carro finalmente é montado. Então é uma cadeia longa e para substituir esses processos todos vai levar muito tempo. Como o Trump vai e volta, vai e volta, vai e volta, não existe nenhuma segurança entre empresários de estabelecer novas operações só nos Estados Unidos, porque vai que amanhã isso tudo muda. E aí volta a valer aquele acordo de livre comércio que ele mesmo assinou lá em 2017, isentando qualquer transação entre México, Canadá e Estados Unidos da incidência de impostos, né? Bom, o que diz aqui a reportagem? Vamos lá, para a gente saber o que é isso. O presidente Trump assinou decreto na tarde desta terça-feira, suavizando tarifas sobre carros importados e peças automotivas, no que foi considerado um alívio para os fabricantes de automóveis que protestavam contra os impostos. Embora os impostos de 25% sobre veículos importados permaneçam, quer dizer, o carro que é feito na Europa, por exemplo, Mercedes, Volvo, essa coisa toda, esses carros continuam com tarifa de 25%. A Casa Branca está alterando as tarifas para garantir que elas não sejam acumuladas com outros impostos, como os do aço e do alumínio, que são produtos usados na fabricação desses veículos. Os montadores que concluírem a produção de carros nos Estados Unidos também receberão algum alívio nas tarifas sobre peças automotivas importadas pelo prazo de 2 anos. Ele disse o seguinte, olha, é uma ajudinha. Ele disse lá na Casa Branca na terça-feira, antes de embarcar no voo para Michigan, onde participou daquele comício dos 100 dias. É uma pequena transição. Então ele está sugerindo que isso é um alívio, mas essas medidas são medidas temporárias, são medidas provisórias, né? E vamos aguardar aí o futuro, porque em relação à previsibilidade do Trump, né, é zero absoluto o que se pode esperar desse sujeito. Enquanto isso, enquanto vai lá nesse vai e vem de tarifas, com seus blefs e a sua arrogância habitual, a máquina pública americana vai sendo corroída por esse pensamento totalmente discriminatório, muitas vezes segregacionista, né? E absolutamente xenófobo em relação aos alvos das ações mais tiranas desse sujeito. E quem está sofrendo na pele as piores ações são justamente os imigrantes, especialmente os indocumentados. Estão lá, mas não só eles, porque como a gente viu, já teve cancelamento aí de visto de estudante, né? Já teve até criança sequestrada, teve gente que era cidadão, estava em condição regular nos Estados Unidos, foi mandada para o campo de concentração de El Salvador, tudo isso aconteceu, tá? E agora, veja só como é que a corrosão da máquina por esses agentes ideológicos da direita causa estragos terríveis. A matéria também, uma vez mais, é do Washington Post, ela está afirmando aqui, olha, que fontes e registros mostram que a polícia dos Estados Unidos está auxiliando no esforço de deportação em massa de Trump. A polícia a gente pensa que é ruim só aqui, mas não é, né? O cara lida com a violência o tempo todo, acaba se tornando meio que um monstro, assim. Agora, olha só. Imagina que você está aqui no Brasil e tem aí um maluco, vai que o Bolsonaro volta e de repente resolve expulsar os nordestinos do Sudeste, sei lá. Alguma coisa parecida com o que Trump está fazendo com os imigrantes de lá, inclusive com os americanos, né? E aí, você está lá na sua casa e recebe uma encomenda pelos Correios, tá? E o carteiro, diante da suspeita de que você é um imigrante, que é indocumentado, informa a polícia. É o que está acontecendo lá, sabe? Olha só aqui, olha, o Serviço de Inspeção Postal agora se juntou à Força-Tarefa para localizar os imigrantes indocumentados usando dados de pacotes e das correspondências.
de acordo com pessoas familiarizadas com o esforço de registro obtido pelo jornal Washington Post. Olha aqui, a ilustração é um caminhão do Serviço Postal dos Estados Unidos, é a agência de correio deles lá, é tão estatal quanto os nossos correios aqui. O braço policial do Serviço Postal dos Estados Unidos começou discretamente a contribuir, a colaborar com autoridades federais de imigração para localizar pessoas suspeitas de estarem ilegalmente no país, de acordo com 2 pessoas que conhecem o assunto, ampliando drasticamente o escopo da campanha de deportação em massa do governo Trump. O Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, que é uma força policial e investigativa pouco conhecida dessa agência postal, juntou-se recentemente a uma força-tarefa do Departamento de Segurança Interna voltada para encontrar, deter e deportar imigrantes indocumentados, disseram as fontes que falaram anonimamente ao jornal. As autoridades de imigração estão buscando fotografias do exterior de envelopes e pacotes, um programa do serviço de inspeção conhecido como mail covers, capa da correspondência, e acesso aos amplos sistemas de vigilância da Agência de Investigação Postal, incluindo dados de contas online do Serviço Postal, informações de rastreamento de pacotes e correspondências, dados de cartões de crédito e material financeiro, endereços de IP, entre outras coisas. E a matéria ressalta que essa colaboração postal representa uma escalada significativa na repressão à imigração promovida pelo governo Trump. O que você acha disso? Você acha razoável? Vamos agora para o outro lado do Oceano Atlântico. Vamos pegar aqui o jornal Guardian, O jornal Guardian também tem na capa dele, na edição da internet aí, esta manchete: Trump avisa que nada vai me parar nesse comício lá de Michigan, para comemorar os 100 dias no cargo. O presidente realizou o evento de campanha, está aqui até um videozinho aqui do Trump. Deixa eu rodar esse vídeo aqui, Precisa de ajuda para... Não. Propaganda aqui não. Donald Trump comemorou o seu 100º dia do cargo com um comício em estilo de campanha em Michigan e um ataque aos juízes comunistas de esquerda, como nós já falamos aqui, por tentarem tomar o seu poder, alegando que nada me impedirá. O presidente também apresentou o espetáculo arrepiante de um vídeo de imigrantes venezuelanos enviados aos Estados Unidos para uma prisão notória em El Salvador, essa que eu chamo de campo de concentração, acompanhado por uma música no estilo de Hollywood e gritos de aprovação da multidão. A escolha de Michigan por Trump foi em reconhecimento não apenas ao estado, que foi decisivo e ajudou a consagrá-lo como vitorioso na eleição, e também sobre a vice-presidente Kamala Harris na eleição de novembro passado, mas também de seu status como possível beneficiário de uma política de tarifas que, segundo ele, revitalizará a indústria nos Estados Unidos, que é o que está aqui por ser provado. Enquanto o Trump briga com o mundo lá nos Estados Unidos, e vai consolidando a sua política fascista, a sua plataforma fascista, os europeus ainda às voltas com o apagão de anteontem. Agora, o que está em jogo lá é relacionar, é uma campanha. Olha só como é que as coisas são. Ninguém sabe direito ainda o que foi que provocou esse apagão. A justificativa apresentada ontem, o Alex até me perguntou aqui se eu sabia o que era, eu li. Sim. E não entendi. Lembra, Alex? Lembro, eu até pesquisei também. Exatamente. Dava conta de um fenômeno atmosférico na França, um fenômeno raro, não tinha nem nome desse fenômeno ainda, que teria provocado uma certa vibração numa frequência que impactou, uma frequência espúria que impactou a frequência com que a energia é conduzida nos cabos de alta tensão. Eu vi essa explicação, decorei, mas não entendi nada. E agora há um debate lá em Portugal e na Espanha, condenando aqui o uso de energias alternativas. Imagina, os amigos do petróleo estão tentando dizer que a culpa é da energia eólica, enfim, de outras formas de energia que lá na Europa já tem uma participação importante na matriz energética. E no Diário de Notícias de Lisboa, está aqui a manchete. Olha, o presidente da rede elétrica, que é lá o ONS deles, da Espanha, na Espanha, o jornal é português, mas a matéria é sobre uma autoridade espanhola. Ele está dizendo aqui que não está correto relacionar apagão com fontes alternativas de energia. E o que diz a matéria? O que diz aqui a matéria? A rede de energia adiantou que o intercâmbio comercial de energia entre Portugal e Espanha não funciona por precaução, por causa do apagão que atingiu a Península Ibérica ontem. Portanto, ainda nem tudo está restaurado, E os passageiros
os passageiros têm que contatar ainda, porque tem muita bagagem extraviada, voo que não saiu, né? E a Agência Nacional de Aviação recomendou que os passageiros solicitem informação sobre essas bagagens extraviadas às companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto, adiantando que foram reforçadas as equipas de apoio e informação, diz aqui o jornal português. Vamos passar agora para o jornal The New York Times, para a gente ler aqui uma manchete, antecipando aqui, é um artigo não é de opinião, é um artigo de análise, que está falando aqui sobre o cenário que espera o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, né, que deu uma virada lá e entregou de novo para o campo progressista o mando do poder lá, depois de 10 anos do atual, mas já ex-primeiro-ministro lá, o Justin Trudeau, né? Mark Carney conquistou o Canadá, mas não haverá lua de mel. O que está previsto aqui é uma queda de braços grande entre conservadores e ele, né? Por quê? Por causa de várias questões. Mas no cerne de tudo isso estão as ameaças americanas de transformar o Canadá no 51º estado. Não se sabe se é uma ameaça retórica ou se é uma ameaça real do Trump. O que diz aqui a matéria? O primeiro-ministro canadense conseguiu uma reviravolta política impressionante, apresentando uma plataforma anti-Trump, prometendo reanimar a economia. Só que agora ele vai precisar cumprir as promessas, né? Então, está dizendo aqui que ele realizou um milagre político na reportagem, levou o partido do abismo das pesquisas, né, ao topo em apenas 3 meses. Disse aos canadenses que era a pessoa certa para enfrentar o Trump e agora, com a experiência dele em economia, ele saberá como impulsionar a economia fraca do país e fortalecê-la mesmo em tempos turbulentos. Esse primeiro-ministro do Canadá, ele é banqueiro, tá, gente? Só que banqueiro lá é diferente de banqueiro aqui, tá? Vamos falar sobre o escândalo do INSS, gente? Olha, a cada hora que passa, as revelações sobre essa armação dos corruptos lá, dos funcionários do INSS, né, das autoridades coniventes, deixa a gente mais abismado. Olha, o tal careca do INSS, certamente você já ouviu falar dele, ele se chama Antônio Nunes, né? Primeiro diz que as suspeitas não são verdadeiras, só que ele recebeu dinheiro rastreado, 53 milhões de reais em entidades, né, para liberar esses descontos. Vamos ver o que trata isso aqui rapidamente? Apontado em investigação como epicentro da corrupção ativa e lobista profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais de aposentadorias, Antônio Carlos Camilo Nunes recebeu 53,6 milhões de entidades associativas e intermediárias, de acordo com a investigação da Polícia Federal. O relatório dos investigadores informa que o pagamento ocorreu por meio de empresas de Antunes, que ele é conhecido como careca do INSS. Ele ainda teria repassado R$ 9.320.000 a servidores e empresas ligadas à cúpula do INSS. O empresário foi um dos alvos da operação sem desconto, deflagrado na última quarta, e a investigação afirma que ele usava empresas para prestar serviço de consultoria a entidades que cobram mensalidades associativas dos aposentados. A propósito disso ainda, o ministro Lewandowski, cujo filho, né, foi contratado como advogado de uma dessas entidades aí, ontem se explicou, disse o seguinte, olha, não se pode criminalizar a ação de advogado. E é verdade, não se pode criminalizar mesmo a ação de advogados, né? Todo réu no Brasil, toda pessoa que cometeu um crime precisa de um advogado, né? E grandes advogados trabalham para clientes absolutamente enrolados, né? Eu cito aqui pessoalmente o caso do Cacai, que é um advogado que tem clientes muito complicados, mas não esquece da questão ética. E ele vai lá e faz a defesa. Então, razão assiste ao ministro. Agora fica aqui a estranheza, né? Porque, afinal de contas, quanto os advogados sabem na realidade dos negócios de seus clientes, né? Quantos sabem? E aí o filho do ministro da Justiça não dá conhecimento ao próprio pai disso, é uma coisa que deixa a gente aqui preocupado, né? Vamos seguir aqui com o noticiário do dia, porque eu estou quase terminando aqui o Desperta de hoje. Olha, o governo está sendo cobrado por trabalhadores, né, para que se empenhem em uma pauta que aliás está escassa mesmo, né? Pouco se vê sobre mudança, por exemplo, naquilo que o Temer fez lá em 2017, que foi destruir a estrutura sindical brasileira, né? E agora, quais são as pautas principais, nas quais o governo também não está se empenhando? Aliás, deveria, mas não está. A pauta da jornada 6x1. Essa é uma pauta que marca o campo progressista e marca muito positivamente, porque teve uma aceitação extremamente grande, repercutiu demais, né? E também a isenção do imposto de renda na fonte. Nós já estamos
Amanhã começa o 5º mês do ano e a matéria está simplesmente paralisada lá no Congresso Nacional, não andou nenhum passinho. E com o passar do tempo, começa a se formar um ambiente hostil para ela, né? Porque agora nós teremos, inclusive, a criação dessa nova confederação de partidos, e essa confederação é uma confederação que promete dar muito trabalho para o governo, né? Então, é bom ficar atento a isso. Por quê? Porque o cenário político pode, no final das contas, impedir a consecução dessa história toda, né? E a jornada 6x1 vai virar, né, nada no horizonte, uma vez que ela tem lá um projeto de lei tramitando, a deputada Érica Hilton, mas não passou disso até agora. E não há indício de que o Congresso esteja disposto a bancar essa pauta. Por falar nessa história da federação, eu queria dar conhecimento a vocês do que trata isso. Está aqui em matéria do jornal, do site G1. Eu vou tirar esse anúncio daqui porque a gente não gosta de propaganda aqui. União Brasil e PP lançam superfederação com a maior bancada da Câmara, quase 1.400 prefeitos. Imagina a força política disso, né? E olha que fotografia linda, olha. ACM Neto, Ronaldo Caiado, gente do céu. União Brasil e progressistas anunciaram oficialmente nesta terça-feira a criação de uma federação partidária. A aliança será chamada de União Progressista, deve ser registrada no TSE nos próximos meses, sendo validada já a partir de 2026. Juntos terão a maior bancada da Câmara, o maior número de prefeitos e receberão as maiores fatias de recursos públicos para o financiamento de campanhas eleitorais e de despesas partidárias. Aí a matéria explica como é que funciona a federação partidária e diz o seguinte, olha, atualmente 3 federações estão registradas no TSE, todas as federações feitas em 2022, PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e PSDB Cidadania, que já anunciaram rompimento, e aí o União Brasil fez uma fusão com 2 outras siglas, o DEM do ACM Neto e o PSL do Luciano Bivar. Em seus primeiros meses, diz a reportagem, a presidência da federação vai ser compartilhada entre Antônio Rueda, do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira, ainda sem uma hierarquia estabelecida. As tratativas entre União e PP são acompanhadas de perto por outros dirigentes partidários que tentam projetar o tamanho do impacto dessa superfederação nas campanhas de 2026. Olha, recadão para vocês, né? Nós estamos aqui com uma campanha, nós precisamos que as pessoas todas entendam a importância de ter um jornalismo sem contaminação espúria de nenhum tipo de interesse político, comercial, e isso, gente, é só mesmo aqui no ICL, tá? Eu, se fosse você que ainda não nos apoia, pensaria melhor sobre isso. Sabe por quê? Porque custa muito barato. Você vai pagar menos de R$1,50 por dia para ter informações absolutamente cristalinas, né? Insuspeitas, como essas que a gente dá todos os dias aqui em toda a programação do ICL. E para quem quiser fazer uma assinatura dando a alguém o direito de estudar num dos mais de 300 cursos do ICL, aí é melhor ainda, né? Porque a relação custo-benefício é impressionante. Além de tudo, você faz algo que é virtuoso do ponto de vista humano e até moral. E ainda você vai ganhar toda essa coleção de brindes aqui, olha, livros, a pulseira do ICL, ímãs de geladeira, um banner grandão, né? um pôster, e tudo isso para mostrar para você a importância de nos ajudar a sustentar este jornalismo, que na verdade é o brinde que não está aqui embaixo, mas está aqui, olha, na tela para você, tá? Então pensa bem, assina o ICL, vai fazer muito bem para você, vai fazer bem para o país, vai fazer bem para nós também, que vivemos de fazer esse jornalismo que você admira e prestigia. É só vir aqui, olha, aqui, despertoicl.com.br, tá? Menos de R$1,50 por dia, tá? Na hipótese mais cara, que é essa, em que você paga para que alguém possa fazer também um dos cursos do ICL, são R$2 por dia, é nada, tá? Olha, desejo a você um fim de semana excepcional, né? Já que sextou na quarta-feira, que você tenha bastante juízo, que você não esqueça de levar as suas blusas na bagagem e se encontre conosco aqui na segunda-feira, porque nós também vamos descansar, tá bom? Então, bom feriado para todo mundo. Até segunda, pessoal. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro.
Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti. Cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.